Chimarrão com a tua avó, pode ser? Me diz uma coisa, meu amor. Como é que tu escolhe os teus relacionamentos? Como é que tu tem escolhido os teus relacionamentos? Porque a verdade é que eu aprendi isso através do sagrado feminino, eu aprendi isso através do Tantra, que o poder de escolha está na mulher. Quando você começa a estudar o Tantra, você entende que o sexo, o gênero dominante, é a mulher. E aqui não tem a ver com uma disputa, com uma guerra de sexos, de gêneros. Mas tem a ver com algo que foi distorcido durante muito tempo e que tornou a mentira uma verdade. Hoje, o que eu vejo, para quem não sabe, eu sou terapeuta holística, além de ser magista, além de ser ocultista, eu também sou terapeuta holística. Então, as orientações que eu passo para os meus clientes, principalmente as mulheres, não é uma orientação apenas de fazer magia ou não fazer magia. Mas, muitas vezes eu tento mostrar para algumas pessoas que o caminho que elas estão tomando é um caminho totalmente equivocado para elas. E particularmente, assim, eu cansei de falar com algumas pessoas, porque eu percebi que algumas pessoas não querem mudar e não querem ouvir. Então hoje, nesse vídeo, eu quero falar com quem tá a fim de aprender, com quem tá a fim de melhorar. Você quer melhorar? Então continua aqui comigo. Tenho todas as respostas? Não. Sou a dona da verdade? Também não. Mas algumas coisas que eu já parei um pouquinho para observar e vi que o caminho que a gente toma muitas vezes acaba sendo equivocado. Quais são os requisitos que você tem para ter um relacionamento com alguém? Só porque a pessoa é bonita? Só porque a pessoa conversa, tem uma conversa legal? Só porque a pessoa transa gostoso? Só porque a pessoa tem um carro? Ou tem um bem? Ou tem uma moto? Esse é o seu parâmetro para decidir se relacionar com uma pessoa? Para escolher se relacionar com uma pessoa? Amada, se esse for o seu parâmetro, você está muito equivocada. Um rostinho bonito é legal. Todo mundo gosta de uma pessoa bonita. As pessoas um pouco mais inteligentes gostam de pessoas que sabem conversar. Que a gente pode ter uma troca de ideia, aquela conexão mental. É muito legal. É bom, né, ter um sexo gostoso. Mas não é só isso que define um relacionamento. Um relacionamento que seja saudável ou um potencial duradouro. E, se você também é aquela pessoa que busca se relacionar com alguém só porque essa pessoa ela tem potencial para se tornar alguém melhor, você também está bem errada nisso. Se a gente for parar para pensar, para analisar historicamente as relações amorosas, a gente percebe que, vamos pontuar aqui, vamos. A mulher tem os filhos, a mulher cuida da casa, a mulher cuida do marido. Antigamente, né, as mulheres tinham que ficar em casa e os homens eles tinham que sair para fazer acontecer, e a mulher ela se doava incondicionalmente aos seus filhos e à casa. Depois a gente começou a estudar, depois a gente começou a trabalhar, e hoje o machismo é um machismo conveniente, onde eu quero que você continue fazendo as mesmas coisas que você sempre fez, mas você tem que dividir as contas comigo, você tem que dividir o aluguel comigo, você tem que trabalhar fora e também trabalhar em casa. E como eu, como homem, trabalho fora, eu não preciso te ajudar com as tarefas domésticas. Mas ainda assim, esse cara continua comendo, ainda assim, esse cara continua sujando, e tu continua, né, tendo um filho grande e os outros pequenos. Mas aí, se você fica gorda, se você fica desleixada, se você fica toda estrupiada, toda desbuceteada, você também é tida como a errada. E parece que para muitas mulheres, a maior vitória dessas mulheres é ter um macho do lado. E para quem me acompanha sabe que eu vejo de uma forma muito diferente o que é um homem e o que é um macho ou um moleque. E o que a gente mais vê hoje na sociedade é um macho ou um moleque achando que só porque tem um falo é um homem. Onde esses caras, eles exigem tudo e mais um pouco da mulher e dão o mínimo. Só que se você parar um pouquinho pra você, assim, pensar, só um pouquinho, é que quando você busca o sagrado feminino e o Tantra, que não tem a ver com submissão, mas tem a ver com você se conectar com você mesmo, com seu poder e blá blá blá, você percebe que quem tem o filho é você, que quem tem as maiores responsabilidades é você, que quem tem que se sacrificar nos relacionamentos é você, que a instituição casamento ela é muito mais penosa para a mulher e benéfica para o homem, porque os homens casados, eles geralmente vivem mais tempo. As mulheres casadas apenas são sugadas pelo bem-estar de um cara. E o problema não é o casar, o problema não é o ter filho, o problema é quando você escolhe um cara só porque ele é bonito, só porque ele tem algum bem material, só porque ele tem uma conversa legal, só porque ele transa de vez em quando bem, e por um milagre, mesmo você sendo uma mulher hétero, você goza com um cara.
O problema é você aceitar migalhas de uma pessoa que te exige mundos e fundos e que te trai, que mente pra ti, que quer te tratar como uma empregada, como uma pessoa para servi-lo sexualmente, mas que não agrega em absolutamente ou quase nada na tua vida. Esse é o grande problema. Quando você não consegue enxergar que você tem muita coisa para entregar numa relação, principalmente se você estiver trabalhando a sua espiritualidade, onde você entrega muito mais do que você realmente recebe numa relação. Tu percebe que quando tu começa a trabalhar mais o teu sagrado feminino, começa a trabalhar o tantra, tu percebe que tu não aceita mais migalhas de pessoas que não têm nada para te oferecer. Tu transa menos ou tu para de transar. Não é por uma questão de conservadorismo, mas é uma questão de autopreservação. Porque tu percebe que tu misturar a tua energia com certas pessoas não vale a pena. Realmente, assim, não vale a pena. Agora, o ponto é, você acha que vale tudo para manter um relacionamento que muitas vezes não agrega em absolutamente nada na tua vida? Isso realmente está sendo bom para ti, amada? Sabe? Hoje tá muito raro da gente pegar e encontrar um homem de verdade que haja realmente como um homem. Porque se um cara, ele vem dizer assim, mas como é que um homem vai agir como um homem quando as mulheres não sei o quê? Cara, isso é só uma criança. E na boa, se você quer se sacrificar por um filho, né, passar a noite sem dormir, ficar com teu corpo todo desbuceteado, depois você vai ter que correr atrás do prejuízo, correr o risco de morrer no parto, e várias outras coisas, porque ainda que a medicina ela tenha evoluído bastante, toda mulher quando engravida, ela pode ou morrer no parto, ou a criança, ou se ela tomar uma injeção nas costas, né, pra fazer a peridural da porcaria da cesárea, tu pode ficar sem andar, né? É um risco pra mulher também engravidar, tá? Tirando essa porcaria de romantismo, é um risco pra mulher também engravidar. Mas por que romantizam a gravidez? Porque pessoas têm prazer. E para um cara, seja ele um moleque, seja ele um homem, é muito fácil. Mas aí eu posso abortar. Mas aí eu posso... Ok. Existem várias formas. A gravidez talvez seja o menor dos problemas. E doença? E aquelas doenças que não dá pra tomar remédio? Ou benzetacil, sei lá como é que é. E aí, como é que fica? Será que não é o momento de você parar um pouquinho pra analisar o que você tá recebendo e o que você tá doando? Quando você para um pouquinho pra observar as pessoas, entende que aquele momento que você conhece uma pessoa, ainda que uma pessoa seja muito bonita, ainda que a pessoa ela tenha uma conversa bacana, ainda que o sexo com essa pessoa seja muito bom, no momento que você para pra analisar essa pessoa e se pergunta, essa pessoa seria um bom parceiro pra mim? Essa pessoa, caso eu queira ter filhos, ela seria um bom pai pros meus filhos? Porque se é uma pessoa que te culpa pelas merdas que ele faz, que te bate, ou que talvez ainda não te bata, mas apenas te xingue, te ofenda, te humilhe, te diminua, será que os teus filhos, eles merecem realmente ver e conviver com uma criatura dessas? Porque a responsabilidade do seu parceiro, da escolha do seu parceiro, é sua. A gente sabe que um cara, um moleque, quando ele quer conquistar uma mulher, ele finge que ser uma pessoa maravilhosa. Depois sai né, dizendo que ela é vagabunda, que isso, que aquilo. Eu acho engraçado assim que os machos usam a honra da mulher, mesmo quando não, para ofendê-las. E o pior é as mulheres falarem a mesma coisa, alimentando essa rivalidade feminina que só beneficia os caras, não beneficia as mulheres. Se você está se relacionando com um homem ou com uma mulher, e a sua relação ela é uma relação monogâmica, você tem que exigir fidelidade, melhor, você não tem nem que exigir. Essa fidelidade, essa lealdade tem que vir da pessoa que você está se relacionando. Porque pode vir um cara, pode vir uma mulher, esfregar o... né, ou a chana na cara dessa pessoa. Se essa pessoa ela presta, se essa pessoa vale a pena, ela não vai se curvar a isso. E a maioria dos caras, a única coisa que os caras têm pra oferecer é rola. Não vai nada. E empoderamento feminino não é uma mulher se comportar que nem um macho, bancando a promíscua. Isso aqui não é conservadorismo. É porque quando tu percebe que o teu corpo é um templo, tu percebe que não é qualquer jaguara cu de bosta que deve entrar no teu corpo. E às vezes esse jaguara cu de bosta é o teu marido que te trai, que mente pra ti, que te xinga, que te humilha, de diversas maneiras. Às vezes, essa pessoa é aquela amizade que tu agrega muito mais na vida dela do que ela agrega na tua vida. Então, no momento que você entende que magia não faz milagre, no momento que você entende que a responsabilidade para sua vida, da sua vida, é você com você mesmo, e que você não pode querer entregar as rédeas da sua vida na mão dos daimons, na mão de nenhuma entidade ou deidade, porque a responsabilidade pela sua vida é sua. Mas ninguém presta, seja homem ou seja mulher. Quem disse? Ou será que você tá uma pessoa tão enviesada que só olha para as coisas que não valem nada?
Porque nesse mundo aqui, existem pessoas muito boas e existem pessoas muito filha da puta. A verdade é essa. Agora, aquilo que você vibra é exatamente aquilo que você atrai pra sua vida. Agora, o que você está escolhendo viver? Você está escolhendo relacionamentos derrotados, falidos, antes mesmo de começar? Ou você está conseguindo se ver, se enxergar, se autoanalisar, se tornar a pessoa que você quer nos seus relacionamentos, porque você nunca vai encontrar fora aquilo que não tem dentro de você? O que você está fazendo da sua vida? Você acha que magia resolve tudo? E isso serve para todas as relações, porque as pessoas com as quais nós nos relacionamos afeta sim a nossa espiritualidade. Se é uma pessoa tóxica, que manipula todos à volta dela, se é uma pessoa que só ela que é a coitada, que é a vítima, mas ninguém presta, sabe, esse tipo de coisa, se é aquela pessoa assim que te ativa gatilhos, e ainda por cima não te entrega nada, a tua vibração vai ralo abaixo, tu vai abrir porta para obsessor, tu vai abrir porta para demanda, tu vai abrir porta para energia negativa, porque tu quer manter certas pessoas na tua vida que não valem a pena o esforço. Então, assim, a gente que trabalha a nossa espiritualidade, a gente começa aqui. A gente vai subindo, subindo, subindo. Questão de conhecimento, questão de autoconhecimento, questão de cura emocional, várias coisas. E a gente chega aqui. Aí, às vezes, a gente tá ressoando com alguma coisa da pessoa aqui. A pessoa legal, a pessoa bonita, a pessoa... Ai, nossa, que pessoa querida. Essa pessoa, ela tem potencial. Só que se ela não quiser fazer o esforço pra nivelar com você, ela vai só te derrubar. E aí eu te pergunto, vale a pena isso? Cara, assim, por experiência própria, não vale a pena. Não vale a pena tu ter um atraso na tua vida espiritual, na tua jornada mágica e espiritual, por uma pessoa que não quer melhorar. Às vezes essa pessoa é tua mãe, é o teu pai, é o teu irmão, é a tua irmã, é um primo, é um tio, é um amigo, é um marido, é uma esposa, e não vale a pena. Porque a gente não pode mudar as pessoas elas têm que querer mudar. A gente pode sim ajudar as pessoas. Agora, no momento que você se sacrifica, que você se anula, que você se diminui para caber no mundo de uma outra pessoa, antes dessa pessoa te trair, antes dessa pessoa te iludir ou te enganar, quem tá fazendo isso com você é você mesmo. Então, quando nós somos mulheres e trabalhamos o nosso sagrado, curando o nosso sagrado, tanto feminino quanto masculino, porque a sociedade impõe que a gente seja masculina, e sinceramente isso é um negócio bem cansativo, e eu falo isso por experiência própria. Quando a gente consegue equilibrar esses dois polos e trabalhar tudo mais, a gente percebe, e quando a gente agrega na vida das outras pessoas, a gente percebe que não é qualquer pessoa que merece ficar na nossa vida. Que não é qualquer pessoa que vale a pena. Isso não tem a ver com julgamento, mas tem a ver com uma autoanálise e com uma análise das outras pessoas. Porque as pessoas que entram na nossa vida e as pessoas que ficam na nossa vida, elas têm um poder de nos ajudar a melhorar, ou elas também têm o poder de nos destruir. Porque nós damos o poder, nós damos o acesso a essas pessoas na nossa vida. Então, o que você tem escolhido? Se pergunte isso pra você. E se responda isso, faça uma autoanálise. Tanto de você mesmo, quanto das pessoas com quem você tem se relacionado. A nível profissional, a nível pessoal, a nível amoroso e social. Sabe, se pergunte. Mas pare de querer colocar esse poder na mão de outras pessoas. Pare de se deixar diminuir por conta desse patriarcado escroto que ferra com os homens e ferra com as mulheres, mais ainda. Não aceita alguém dizer que te comeu. Porque se a gente for parar pra pensar, isso é uma coisa muito baixa, de gente bagaceira, de gente nojenta. Mas se a gente fosse realmente parar pra pensar, quando a gente come uma linguiça, uma banana, um pepino, qualquer coisa, isso é introduzido na nossa boca. Quem é que come? É a nossa boca. A nossa vagina é a mesma coisa. Você percebe que são pequenas coisas que o patriarcado, né, eu ia falar os homens, porque não é bem os homens, fazem para diminuir a mulher? E no momento que você se coloca nessa posição, que você aceita essa posição, você tá entregando a sua vida na mão de uma pessoa que não tá nem aí pra você. Ela só quer pensar no dela. Então, assim, tudo é uma relação de interesse, mas quem realmente é o mais interesseiro? E aqui a questão não é de ser nós contra eles ou eles contra nós, mas é de você se preservar, de você parar pra analisar coisas que talvez você não tenha analisado tanto assim.